vir aqui e falar não é muito difícil. Entretanto, falar do Mestre Jesus é algo que nos traz uma responsabilidade maior, porque quando nós estudamos, temos conhecimento da vida dele, e como nos disse o texto, né, do nosso irmão Francisco Nicolau, que nos trouxe as informações, ele fala da vivência do Cristo. E isso implica que nós não falemos dele como se estivéssemos contando uma história de conto de fada para as crianças que ouvem, acham encantador, mas muitas vezes não toca o coração e não traz reflexões a respeito daquilo. Mas sim, falar do Mestre Jesus nos traz a responsabilidade de, pelo menos, nos esforçarmos para sermos um pouco melhores. E isso é um movimento que incomoda a muitos. Ao longo do texto, há um trecho em que ele vai falar de quando Pedro fala de Jesus nas palavras de vida eterna. Eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou começar falando justamente disso. No Evangelho, o capítulo 6 de João, há uma parte em que eles estão contando da trajetória, que João está relatando, João o apóstolo, está relatando a trajetória de Jesus Cristo. E, nesse movimento, ele fala de uma das perseguições que Jesus vinha sofrendo. Mas tem um detalhe. Nesse momento, que é um momento que antecede um pouco as dores do Jardim das Oliveiras, há uma sinalização de João que muitos dos apóstolos vinham se afastando de Jesus. Não os 12, mas o grupo que andava com o Cristo. E aí, nas palavras de João, ele fala exatamente assim. João relata que ele disse coisas na sinagoga, que ele estava falando que ele era o pão vivo, que era através dele que se ia ao Pai. Isso eram as falas de Jesus. Aí João fala assim, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quer dizer, ouvir e transformar intimamente é um processo. Primeiro a gente escuta, e aí, como o próprio Cristo disse, algumas dessas coisas que nós ouvimos, elas caem no nada, ou elas incomodam e traz dores e sofrimentos ao nosso íntimo, nos convidando à mudança. E João continua, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? E aí ele vai falando a respeito disso, quando ele fala mais para frente assim, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A gente quer andar com Jesus? A gente realmente quer andar com Jesus? Porque o convite que a doutrina espírita, que é uma doutrina que nos traz consciência acerca do mundo espiritual, nos faz, é esse. Não é fácil. Então, como a gente sabe das dificuldades, e hoje eu digo, eu quero andar com Jesus. Aí amanhã, eu sofro um duro golpe na minha vida pessoal, familiar, financeira, social. Aí eu preciso reafirmar a escolha que eu fiz e a decisão que eu tomei. Por quê? Se eu não quiser andar com Jesus, provavelmente a minha atitude será de me rebelar diante daquele duro golpe. Mas se eu já estiver realmente andando com Jesus, há necessidade de ser pacífica a minha reação, a seja lá o que for. Então, quando a gente pensa, e esse mês de dezembro é um mês propício, porque as vibrações de todos nós
elas ficam um pouco mais suaves, elas ficam um pouco mais amenas, na medida em que todos passamos a pensar no nascimento do Cristo. Mesmo que saibamos que socialmente muitas famílias estejam presas ao convencionalismo, ainda assim há uma preocupação de muitos em reunir-se, em estar junto com os seus. Porque como nós não somos perfeitos, o processo de construção e de aproximação da espiritualidade maior, muitas vezes passa pelos interesses comerciais, por exemplo, que é o que nós vivemos. Mas quem já decidiu andar com Jesus não pode se conformar com isso. Eu estou falando para aqueles que ainda não tiveram esse conhecimento, que não tomaram essa decisão. Então, Francisco Nicolau nos convida a pensar. Ele fala da tolerância. O que é ser tolerante? Se não é suportarmos uns aos outros, mesmo quando aquele outro me traz inconvenientes, me traz dores, me traz dificuldades. O Cristo fazia isso. Ele, no seu grupo, dos 12 principalmente, quem ele suportou junto dele? Um que precisava de provas concretas, Tomé. Apesar de tudo que ele já havia visto, ainda assim, num determinado momento, ele precisava de provas concretas. Suportou um outro que o amava, mas que estava pronto para desembainhar sua espada para tentar defendê-lo. E ainda assim, ele era um dos apóstolos. Suportou um terceiro, que ele sabia que iria traí-lo. E ainda assim, ele o manteve naquele grupo. Benevolência é podermos, apesar de sabermos com quem estamos convivendo, que pode ser um descrente, um traidor, alguém impetuoso, ainda assim, o nosso sentimento estar conectado com as vibrações do alto para abraçar de forma branda e pacífica aquele que nos traz dificuldades e tormentos no nosso dia a dia. E Francisco Nicolau ainda marca um terceiro elemento: perdão das ofensas. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 14, Simeão começa justamente assim, que é uma fala de Pedro. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. 70 vezes 7. Cada ofensa. O que significa? Qual é o ensinamento que ele está nos trazendo? Não alimentemos sentimento de rancor. Não alimentemos sentimento de vingança. Não queiramos desforrar no outro. Não hajamos por impulso para reagir e revidar a ofensa do outro. Mas a gente sabe que nós, falo por mim, talvez aqui haja um espírito mais elevado, muitas vezes ainda não conseguimos e precisamos ser permanentemente lembrados. Às vezes, eu fico pensando, que foi como eu comecei, que falar sobre tudo isso nos traz responsabilidade. E aí, uma vez eu li um alento, porque para mim surtiu como um alento, de Baltazar, que é o guia espiritual da casa. Um dos trechos, uma das psicofonias que ele fez, que a gente tem no livro Pela Graça Infinita de Deus? Pela Graça Infinita de Deus. Onde ele fala que nós, porque a gente sabe, não temos a condição de amor do Cristo, mas que nós podemos
A gente tem que ter essa consciência, que não tem essa condição. Que nós podemos, a cada vez que nós precisarmos, amar, perdoar, ser benevolentes, tolerar alguma situação ou alguém, um irmão nosso, que nós levemos o nosso pensamento a Jesus e que roguemos a Ele que Ele complete em nós o amor que a gente não tem. Que de tanto nós fazermos isso, um dia nós seremos beneficiados com este aprendizado. Quando eu li isso, foi que me deu um alento, porque muitas vezes parece fácil, a gente vai lá, sobe, fala do amor de Jesus, e aí chega numa determinada situação, age completamente contra aquilo que a gente falou, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente aprendeu. E aí, como a consciência já está desperta, não dá mais para voltar atrás, aí dói. Aí dá vontade de fazer isso que muitos dos apóstolos fizeram. É duro ouvir essas palavras e simplesmente foram embora. Muitos de nós acabam fazendo isso, quando a gente desiste de continuar aprendendo, insistindo do aprendizado da vida espiritual. Porque é duro, realmente é um aprendizado duro. São golpes e mais golpes no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Quantas vezes é melhor ficarmos dentro da nossa casa, junto dos nossos, ir à praia no final de semana de sol, e não nos dedicarmos ao outro como Jesus nos convida? Quantas vezes a gente tem uma tarefa a realizar, mas aí está tudo tão tranquilo dentro de casa, assistindo um filminho, assistindo uma série. Não, mas eu tenho que ir lá para o centro espírita, que eu tenho uma tarefa a realizar. São golpes e golpes no nosso egoísmo. Porque ficar sentada dentro de casa assistindo televisão faz parte da minha zona de conforto. Ficar ali. Mas dar um movimento no sentido contrário é o esforço que o nosso guia espera de nós, aquele que está bem mais perto da gente, mas que foi o ensino que Jesus nos trouxe. E aí João continua nos relatando assim. Depois que muitos discípulos se foram, Jesus fala: queres vós também retirar-vos? E aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quando Pedro responde isso ao Cristo, é porque ele não sabia que ele ia arrancar a orelha do soldado, ele não sabia que ele iria negar o Cristo 3 vezes, tudo em menos de 24 horas. Mas ele tinha a convicção que Jesus tinha a palavra da vida eterna, e que por mais que esse ímpeto estivesse dentro dele, porque é claro que essas 2 situações, a da orelha e a da negação, foram o que passou para nós como exemplo, inclusive. Mas provavelmente Pedro tinha outras atitudes junto dos seus e junto de Jesus, por conta dessa personalidade dele impetuosa, que a gente não está sabendo, a gente não ficou sabendo, mas que ainda assim, no íntimo, ele sabia que não havia outro caminho. É isso. É nós sabermos. E cada um tem a sua característica que está ligada às imperfeições que mais consomem o nosso íntimo. Mas cada um de nós sabe a transformação que precisa ser operada no seu íntimo. E o que a história da cristandade, principalmente do evangelho, dos primeiros evangelistas, dos apóstolos, nos ensina? Que aqueles que permaneceram com Jesus, aqueles que
tinham a convicção de que ele trazia a palavra da vida eterna. E o que é a palavra da vida eterna? Se não é o conhecimento acerca da vida futura, é sabermos que somos espíritos imortais, é perceber e aceitar que a rebeldia, que muitas vezes somos levados a ela por um histórico antigo de comportamentos rebeldes, só vai continuar nos trazendo dor e desequilíbrio. Conhecer a palavra de vida eterna é saber que só há um caminho para nós sermos felizes, que é o que buscamos, que é seguir as leis de Deus. Conforme Jesus falou, que seguindo a Ele, os ensinamentos dele, o jugo seria, o fardo seria suave, e o fardo seria leve e o jugo seria suave. Por quê? Porque quando a gente entende e entra nessa vibração, que é uma vibração que harmoniza todo o universo e harmoniza a nós, porque somos filhos de Deus, ainda assim, as dores passam a ter uma outra maneira de se lidar. A morte já não é mais o fim. Ela é um momento de transformação, difícil, doloroso, muitas vezes, porque a gente sabe que é uma transformação que vai nos afastar fisicamente daquele ente querido, mas não traz mais desespero. Se eu já entendi que Jesus nos trouxe uma palavra de vida eterna. Não é porque eu sou espírita, não importa a denominação religiosa que eu cultive. Quando eu já entendi as palavras do Cristo, aquilo que traz muita dor e desespero para muitos, ela traz tristeza, traz lamentação, principalmente se acontece com um jovem, mas ela não traz mais desespero. Porque esses são os desígnios de Deus. E Jesus veio nos trazer isso há mais de 2000 anos. Entretanto, como ele sabia que nós esqueceríamos, ele prometeu o Consolador, que foi a doutrina espírita, que veio muito tempo depois. Mas voltando aos apóstolos de Jesus, mesmo aquele que não conseguiu ser fiel até o final, ainda assim, ele foi salvo por Jesus. Porque Judas, depois que entrega o Cristo, e que ele percebe o equívoco que ele cometeu, ele se desespera. Por quê? Porque ele reconhece que a sua fragilidade, a sua imperfeição, tinha levado a tomar uma atitude extrema. E o arrependimento vem imediatamente. Mas como ele ainda estava com a palavra da vida eterna frágil no seu íntimo, ele recorre, no momento de desespero, à retirada da própria vida. Mas os espíritos nos contam que, apesar de ele ter agido dessa forma, digamos assim, impetuosa, sem refletir, Jesus vai resgatá-lo. Logo depois que ele também desencarna, ele vai resgatar Judas das dores que ele mesmo havia provocado para ele. E, no livro Boa Nova, tem uma passagem que aí já não é mais de Jesus, mas sim de Maria, porque sim, Jesus foi resgatá-lo. Entretanto, por mais que alguém te trate com amor, carinho e consideração e te dê todas as vibrações de amor, quando o sentimento do arrependimento e de ter se sabido equivocado numa determinada atitude,
nós estaremos vivendo e vibrando aonde o nosso pensamento, aonde o nosso sentimento nos permitir. Judas foi cuidado, foi amparado pela espiritualidade amiga, a pedido do Cristo, mas Judas ainda passou muito tempo atormentado com o que ele havia feito. E é uma passagem muito bonita no livro Boa Nova, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, aonde ele relata o resgate que Maria vai fazer com Judas. Que ela se aproxima de Judas, buscando-o, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo do condutor. Porque, se nós formos pensar, quem vai buscar o algoz do seu filho? Porque é isso que ela dá mais uma demonstração no plano espiritual, de ir acolher, resgatar aquele que tinha conduzido o seu filho à crucificação. É claro, ela era o espírito que foi trazido para trazer Jesus à terra, mas ela tinha o sentimento da mãe e seguiu o exemplo do seu filho. Porque o nosso tema de hoje, Jesus, o condutor, quem é o condutor? É aquele que guia, que direciona, que dirige, que orienta. Que é isso que Jesus é nas nossas vidas. Ele é o guia, inclusive, como diz a espiritualidade, o governador do nosso planeta. E por quê? Ele veio aqui e foi crucificado. Ele veio aqui e foi maltratado. Nós o tratamos muito mal. A gente volta com todo esse amor no local onde nós fomos maltratados? A gente volta para continuar cuidando e amparando e querendo ajudar aqueles que nos maltratam? Cá entre nós, é difícil, né? Se a gente é maltratado por alguém, dificilmente a gente vai chegar depois de coração, sem nenhum interesse em particular, e abraçar aquele irmão e dizer que espera que ele siga os seus exemplos, porque Jesus não precisava ter vindo até aqui para ser maltratado, de modo algum. Ele já tinha mandado alguns profetas anteriormente. Muitos dos ensinamentos do Cristo já haviam sido disseminados em alguns locais. Alguns espíritos mais espertos aprenderam, praticaram e evoluíram. Mas os resistentes, será que nós nos incluímos nessa categoria de resistente, de rebelde? Eu desconfio que sim. Se a gente ainda está aqui em pleno século XXI, vivendo tudo que nós estamos vivendo, eu lamento, e eu fico triste toda vez que eu penso nisso. Porque nós estamos nessa condição de espírito rebelde, de espírito que já conhece os ensinamentos de Jesus há muito tempo, quiçá há mais tempo do que o que ele veio aqui, e ainda assim não tomamos essa decisão íntima de viver de acordo com os ensinamentos dele. Não fizemos a transformação do sentimento. Essa é a transformação que vai fazer a diferença. A intelectualidade, ela já avançou, mas ela só vai poder continuar avançando quando o sentimento chegar junto ao que o conhecimento já nos traz de benefícios. Então, fica o convite para a nossa reflexão, mais uma vez, mais um ano, e por isso a nossa vida é organizada em ciclos. Mais um ciclo vai chegando até o final, que é o ciclo do ano de 2019, e nós estamos, mais uma vez, sendo convidados a refletir com Jesus sobre como ele viveu e o que ele espera que nós desenvolvamos e transformemos no nosso íntimo
para vivermos o nosso próximo ciclo. Não daremos saltos, não nos transformaremos de uma hora para outra, mas é possível sim, numa única encarnação, fazermos mudanças significativas. E está aí o exemplo de todos os apóstolos que estiveram com Cristo. Temos notícia, e a doutrina espírita nos orienta plenamente nesse sentido, da vida de Pedro, depois da desencarnação de Jesus, da vida de Paulo, que chegou depois que Cristo desencarnou, mas os sentimentos que ele trazia dentro dele e como ele se desenvolveu ao longo, até o final da vida dele, e da vida de tantos outros, de João, Tiago. Cada um dos apóstolos era um retrato, um exemplo vivo das nossas imperfeições. E todos eles, os 12, que não desistiram, que tomaram a decisão de permanecer com o Cristo, acreditando que ele trazia a palavra da vida eterna, foram fazendo as suas transformações ali naquela encarnação. Claro que não ficaram prontos ali, mas tomaram a decisão, porque o que se trata é disso, é de tomada de decisão. De tomada de decisão, de mudança dos próprios sentimentos. De tomada de decisão de que caminho seguir daqui até o final dessa encarnação. Se ainda estamos em dúvida, eu ouvi lá no centro espírita que seguir Jesus, como a gente já ouviu em outros lugares, vai nos trazer calma. Seremos cuidados e amparados. Ele não vai nos desamparar nunca. Mas, Francisco Nicolau fala para a gente assim aqui, ó. Na medida que o homem se dá conta de que está sob a proteção de Jesus, ele se dará conta igualmente de que estará sob a condução de Jesus. E aí, no final, ele fala assim, que o Cristo, eu te protejo. Mas, por favor, erre menos. Adote estas atitudes e não aquelas. Por quê? Porque se a gente continuar insistindo no erro, ele vai deixar a gente errar. Mas é uma lei. A lei de amor, justiça e caridade é uma lei. Se eu afronto a lei e insisto no erro da vingança, da raiva, da rebeldia, o que acontece quando a gente infringe uma lei? Tem uma consequência, tem uma punição. Inegável. Não é diferente com as leis de Deus. Muitos de nós têm dificuldade de entender isso, porque muitas vezes as consequências das leis de Deus, ou das leis naturais, como está no Livro dos Espíritos, elas não são imediatas. Elas não acontecem no mesmo instante para aqueles que estão engatinhando. Para aqueles que já têm consciência dessas leis, elas já andam um pouquinho mais rápido na cobrança das suas infrações. E por quê? Porque há uma outra lei, que é a lei de evolução, que nos convida a estarmos permanentemente em transformação. A lei de evolução, ela embute no seu acontecer o movimento. Existe alguma coisa na natureza que esteja parada, estacionada? Nada. Por que nós podemos ficar parados e estacionados? Não podemos. Nós nos equivocamos quando fazemos essa escolha. Mas, na verdade, nós estamos contando o tempo para o momento em que seremos cobrados dessa escolha equivocada. E Jesus também nos ensinou.
quando ele diz: eu trabalho, meu pai trabalha, tudo na natureza trabalha. Por que nós podemos ficar sem o trabalho? Por que nós podemos ficar achando que vamos vegetar? Essa nossa fase de vegetal já passou. Já passamos desse momento. Agora somos seres em processo constante de crescimento. E um crescimento que daqui a coparticipantes com Deus. O que significa ser coparticipantes com Deus? Ajudar no processo da criação. Ajudar no processo. Nós já fazemos isso inconscientemente. Está na hora de fazer com consciência. Foi por isso que Jesus, o nosso condutor, nos prometeu o Consolador prometido e enviou a doutrina espírita. Porque, a partir do momento que eu tenho consciência, é assim. Eu sei que eu sou um ser humano que nasci numa determinada família e que desenvolvi, através do meu processo de crescimento, outros relacionamentos. Quando eu não tinha consciência disso, eu simplesmente nascia, crescia, me casava, me multiplicava e morria, e assim eu ia aumentando e dando conta dos seres humanos e irem passando pelas suas reencarnações sem ter nenhuma consciência. Mas eu estava lá, nesse processo. Chegava no mundo espiritual, era compelido a reencarnar, não sabia direito o que estava acontecendo. Não é mais essa a nossa condição. Nós hoje, no plano espiritual, já fizemos escolhas para quando chegássemos aqui, tivéssemos missões a cumprir. E quando a gente fala de missão, não vamos pensar em grandes missionários, mas missões das nossas vidas. Que pode ser continuar, nascer, crescer, ter, se conjugar com alguém e ter filhos, mas com uma diferença. Sabendo que somos espíritos imortais, que os nossos sentimentos precisam ser desenvolvidos naquilo que é o melhor. E aí, como é que a gente faz isso? No dia a dia, com a família, por exemplo, temos a oportunidade de desenvolver os sentimentos. Porque a família, muitas vezes, é que traz maiores dificuldades. Onde é que nós vamos desenvolver o sentimento de amor? O objetivo é, como Cristo nos ensinou, aprendermos a amar a humanidade. Mas é impossível amarmos a tanto se não conseguirmos amar a quem está ao nosso lado. A gente começa do pequenininho. Então, junto à família, nós temos a oportunidade de desenvolver os melhores sentimentos. Mas agora, com conhecimento, mas há muitos séculos eu já aprendi a amar meu filho, minha filha, meu cônjuge. Ok, mas será que eu amava com equilíbrio? Será que eu amava sabendo que o amor pelo meu filho, ele termina no momento em que o meu filho é um espírito imortal também, filho de Deus, e que ele tem as suas próprias escolhas, ou eu tenho que impor o que eu acho que é o melhor para ele? É hora da gente desenvolver os sentimentos com mais equilíbrio, com mais consciência. Esse é uma das oportunidades de nós seguirmos o Mestre Jesus. Desenvolver a inteligência, sim, através do trabalho. Hoje em dia, cada vez mais, o desenvolvimento da inteligência não pode ficar estacionado. Lembra que a lei é de movimento? Se há um século atrás era impensável para as mulheres fazer o que fazemos hoje em dia, é porque é hora de, além do sentimento, o ser que vem no corpo feminino também desenvolver a intelectualidade, desenvolver o raciocínio, mas também em equilíbrio. Porque tudo vai buscar um movimento de equilíbrio. Nas nossas relações sociais, que possamos
nos ambientes de trabalho, muitas vezes junto ao vizinho, algum espaço. Na necessidade de continuarmos no processo evolutivo. Não existe outra opção para nós mais. Não há mais escolha. A questão é essa. E aí eu digo isso para nós, que estamos aqui e que já temos algum conhecimento da doutrina espírita. Isso serve para cada um que está aqui. Não serve para o meu marido, que não conhece a doutrina espírita, para o meu filho, que não quer saber, para a minha esposa, para a minha mãe, para o meu pai. Não, não serve. Por quê? Porque cada um tem o seu momento de aprendizado e de despertamento da consciência. Mas quem de nós já teve contato com essa informação, pode fazer como os apóstolos do Cristo. Aqueles que foram embora. Pode fazer. Ainda tem o livre-arbítrio, mas não pode dizer mais que não sabiam, que eram responsáveis pela própria vida. Não, isso nenhum de nós mais pode dizer. E dando continuidade com Francisco Nicolau, caminhando para as nossas reflexões, para amadurecermos o nosso estudo na tarde de hoje, lá embaixo, no final do parágrafo, ele fala assim: quando ele tem o Cristo na inteligência, todos os seus atos são pautados, conduzidos, medidos pela bondade de Jesus, pelo ensino de Jesus. É isso. Nesse momento, a inteligência tem que andar em harmonia com o sentimento. Porque eu faço escolhas, eu tomo decisões. Se o meu sentimento ainda avilta as minhas escolhas pautada no sentimento de Jesus, o que eu faço? Trabalho o meu sentimento. Existem diversas técnicas para isso. Porque muitas vezes eu ainda posso ter impulsos de rebeldia que vão contrário aos ensinamentos de Jesus. Posso. Em muitas outras ocasiões, eu posso agir de forma leviana, no cuidado e no amparo com os meus irmãos, não dando importância ao que o meu comportamento provoca no outro. Quantos de nós agem assim? Eu estou com a razão? Se eu estou com a razão, por que é que eu vou ouvir aquele outro que não tem razão? Não precisa. Está funcionando, não. Eu desliguei, desculpa. Por que é que eu vou ouvir aquele outro que não tem razão? Então, eu faço o que eu quero. Mas isso não é agir de acordo com os ensinamentos e com a inteligência de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não tenho direito a impor nem a maltratar ninguém, principalmente se eu escolhi, se lá atrás eu decidi andar com Cristo. Eu não vou conseguir botar isso na cabeça porque vai dar um trabalhão, vou ficar assim mesmo. Não fiquem na expectativa, porque não, tá bom assim. Voltando, eu perdi, lógico. Vamos voltar aqui para a página que eu me acho rapidamente. Assim, medidos pela bondade de Jesus e pelo ensino de Jesus. E aí atrás, ele vai falar sobre os diversos natais. Senhor, obrigado pelas bênçãos que nos destes, mas obrigado também, Senhor, por teres alertado o meu coração e me dê forças e condições para que eu não erre mais. Isso é uma outra coisa. Se a gente decide andar com Cristo, a gente pode abusar do uso da prece. Quando a gente começa na casa espírita, a gente recebe a orientação assim:
Faça uma leitura do Evangelho uma vez por dia. Faça suas preces ao levantar, faça suas preces ao deitar. Conforme a gente vai se aprofundando no conhecimento, a gente começa a perceber que nós podemos estar com o nosso pensamento em prece quantas vezes nós acharmos necessária. E qual é a prece que é ouvida? Atendida. Aquela que está diretamente ligada à nossa vontade de mudança e de entrar em vibração com as leis de Deus. Por quê? Por quê? Porque esse é o nosso objetivo. Isso, o nosso guia está pronto para receber essa nossa prece e levar para a espiritualidade maior e falar, olha, socorre, aquele meu tutelado está querendo ajuda, está precisando completar o amor que ele ainda não tem. Ser mais calmo, mais pacífico, para não agredir, para não ofender ao outro. Aquele meu tutelado está querendo se transformar, mas ele ainda não tem forças. Mas ele está rogando, com sinceridade, que ele não quer mais continuar cometendo aqueles erros. Essas preces, elas são atendidas. Várias preces são atendidas, mas essas em especial, a que diz da nossa necessidade de transformação. Por quê? Porque nós temos um guia pronto para isso. É diferente de quando eu peço coisas que estão relacionadas, muitas vezes, a situações mais complexas e que estão fora de mim. Porque aí a espiritualidade, muitas vezes, tem que movimentar outros guias, outros seres espirituais, para que também são preces que são ouvidas. Entretanto, nós hoje estamos falando de Jesus, o nosso condutor. Então, se eu o quero como meu condutor, se eu já decidi, como Pedro fala, que eu sei que a palavra que ele nos traz é uma palavra de vida eterna, que eu lance mão desse conhecimento. De manhã, no final da manhã, no início da tarde, no meio, no fim da tarde, a hora que for necessária, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Vou perturbar o meu guia, não vou dar mais paz a ele. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais feliz de ser perturbado nesse sentido do que ser aquele que está falando no nosso ouvido e a gente não está ouvindo em absoluto o que ele diz e estamos agindo de forma equivocada. Ele fica muito mais atormentado com o seu tutelado, porque o seu tutelado não quer ouvir. Não quer ouvir a escolha que foi feita lá no plano espiritual. Porque não nos enganemos. Não somos mais seres inconscientes que viemos reencarnando de forma automática, simplesmente para cumprir. Isso era lá, no início da vida espiritual. Todos nós já temos um grau de consciência. Todos nós, os espíritos nos dizem, a maioria dos espíritos que aqui encarnam já fizeram as suas escolhas no plano espiritual. Sou eu que sou diferente? Não tem nada com isso, não. Escolheram lá por mim e me mandaram seguir esse caminho. Não, isso não é verdade. Eu escolhi. Eu escolhi que eu ia conhecer a doutrina espírita. Eu escolhi que eu ia me doar para o outro. Eu escolhi as dores pelas quais eu ia passar, a expiação que eu estou vivendo, porque eu quero mudar. Só que, quando a gente chega aqui, a gente tem que reafirmar a decisão com Jesus Cristo. Me dá... Tá difícil, gente. Mas é isso. Foi a escolha que a gente fez. Então, não vamos correr atrás, não vamos fugir da escolha que a gente fez. E para nós encerrarmos o nosso estudo, vamos voltar aqui com o nosso irmão Francisco Nicolau, onde ele fala assim: lembremos-nos de Jesus,
Mas lembremos também das nossas atitudes e obrigações que temos para com Deus e para com o próprio Jesus, para com a humanidade, para com o nosso progresso, de modo que possamos ir transformando a terra em que vivemos. Não é à toa que nós escolhemos estar aqui, que nós escolhemos a missão que nós escolhemos. Tem um objetivo maior, mesmo que às vezes a gente não enxergue. Quando eu cuido bem da minha família, quando eu cuido bem do meu filho, da minha filha, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, quando eu entendo os objetivos maiores, os ensinamentos de Jesus, e começo a cultivar isso em meu coração, são fachos de luz que eu começo a acender. Se eu acendo um facho de luz na minha casa, o outro acende um facho de luz na casa dele. São fachos de luz que vão sendo acendidos em meio ainda às trevas que muitas vezes estão no entorno de nós. Sim. Mas, quando a gente entende e já quer fazer a diferença, a gente mantém o nosso facho de luz aceso. Ele falha, às vezes a eletricidade falha, né? A gente pega outro, a bateria fica fraca, a pilha, sei lá o que acontece aqui. Não importa. Nós, intimamente, temos recursos diversos para desenvolver a nossa luz. A gente não depende da eletricidade para ter luz interior. A gente depende da eletricidade para isso aqui, ó, para enxergarmos, para transmitir para a internet, para que o microfone, não é nem eletricidade, é uma pilha aqui, mas é uma tecnologia. Como é que a gente desenvolve a nossa luz? Como é que os espíritos se identificam no plano espiritual? Se não é pela luz. Não é por quem tem um megafone melhor. Não. É pela luz que ele irradia. E o que faz vibrar a tonalidade de uma luz mais clara ou de uma luz mais escura? O sentimento de amor. Aquilo que nós somos capazes, ou que nós fomos capazes de desenvolver ao longo da nossa encarnação. Ontem, nós fizemos a leitura de um texto de Antônio de Aquino, em que ele fala assim: nós, seres humanos, do ponto de vista material, temos a ilusão de que a sepultura nos nivela a todos. Entretanto, ele vai dizer o quê? Que a sepultura não nos nivela. Ao contrário, que a sepultura é uma peneira e que vai brilhar no plano espiritual aqueles que desenvolveram os melhores sentimentos, pois a luz vai irradiar mais daqueles que conseguiram desenvolver os melhores sentimentos. O nome do texto é Crivo de Luz, e está no Raio de Luz. É um texto belíssimo, onde ele vai desconstruindo muito dessas ideias que nós temos, porque ainda enxergamos do ponto de vista material. Né? A gente, às vezes, chega até a sentir assim, todo mundo, quando morre, é igual. Vai ficar todo mundo pobre, rico, negro, branco. Não. A partir disso, do ponto de vista material, ok. Mas a gente, que já sabe que a vida continua, que somos espíritos imortais, depois que a gente passa pela transformação necessária do ponto de vista da finitude deste corpo, nós vamos passar por uma peneira. Por uma peneira que vai nos mostrar aquilo que nós conseguimos conquistar enquanto estivemos presos neste corpo. E o que a peneira vai nos revelar? Quem sou eu? Essa é a decisão que Jesus espera que a gente tome
Não há 2000 anos, mas desde que nós fomos criados. Porque muitos espíritos seguiram caminhos mais retos. Outros seguiram caminhos mais tortuosos. Porque se Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente escolheu o que achava mais conveniente para o momento em que nós vivíamos. Mas tem um belo ensinamento. Não importa se eu errei até aqui. Se eu estou há 1000 anos, 2000 anos ou 10.000 anos errando. Eu cheguei até aqui. O que importa mesmo é o que vai ser daqui para frente. Então, que cada um cultive nesse Natal a decisão íntima de andar com Jesus em cada movimento do seu dia a dia. Na relação com o outro, mas também na relação consigo mesmo. Porque não adianta eu me crivar de açoites pelos erros que eu cometi. Não. Eu não vou conseguir amar ninguém se eu ficar me maltratando. Eu preciso aprender também a me amar, para poder amar o meu próximo. Jesus não veio destruir a lei e não veio destruir os mandamentos. O que ele nos falou? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí o mandamento. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Como eu vou ter sentimentos de tolerância, benevolência, perdão, indulgência e tudo aquilo que nos transforma em seres mansos e pacíficos, se eu não tiver esses sentimentos para comigo mesmo? Esse é o caminho. Como ele disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele veio aqui viver isso no nosso meio para nos dizer como fazer. Que Jesus proteja e abençoe cada coração aqui presente. Que a espiritualidade presente vibre no lar de cada um de nós quando retornarmos e nesse mês todo de dezembro. E saibamos que manter as boas vibrações, aonde nós estivermos, depende de nós. Que a paz do Mestre envolva cada um. Graças a Deus.